Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. Biologia, e o tópico de hoje a gente vai dar continuidade às provas da UERJ discursiva. Hoje a gente vai falar sobre o vestibular 2017, foi realizado aí no finzinho de 2016. Uma prova interessante, teve questões difíceis, questões fáceis, e ela fez um bom misto aí e acabou tornando-se aí uma prova que não teve muitos defeitos, o que eu acho bem interessante da gente conversar. Mas vamos lá para a questãozinha de número 1, que é uma questão aí bem assim simples se você lembrasse do conteúdo, talvez difícil se você não lembrasse o nome da teoria. Ela fala: segundo estudos, a evolução de todos os eucariotos é resultado da incorporação em um passado remoto de bactérias aeróbias de vida livre no interior de uma célula, em uma associação vantajosa para ambos. Essa bactéria originaram organelas celulares denominadas mitocôndrias. Nomeie a teoria evolutiva que explica a formação da célula eucariótica para esse processo. Então, um comando bem direto em que a gente precisava nomear o nome da teoria. Aqui só teria uma resposta possível, que é teoria endosimbionte. É a teoria que explica não só o aparecimento da mitocôndria, com o aparecimento também do cloroplasto, que eram bactérias de vida livre e passaram a se comportar como organelas, deixando de ter comando sobre a sua replicação, deixando de ter comando sobre a sua vida, para passar a se comportar aí como uma parte de um indivíduo, que é a célula eucarionte. Tá? Aí ele fala também, nomeie também a relação ecológica estabelecida entre bactérias e a célula. E aqui ele dá uma dica, tá, ao longo do texto. Ele fala que era vantajosa para ambas, o que já deixava a gente entre duas relações ecológicas, mutualismo e protocooperação. Nesse caso é uma relação de dependência, porque a célula passa a depender da mitocôndria para o metabolismo dela, e a mitocôndria, como bactéria ainda, dependia da célula eucarionte para ter o seu controle. Então aqui a gente só poderia responder mutualismo. Aqui, além do mutualismo, tá, você poderia sim colocar, não aparece no gabarito, mas acredito muito fortemente, tá, que a gente teria essa resposta aparecendo como válida, simbiose, que é quando a gente tem um mutualismo que começa a ficar cada vez mais extremo, ou seja, há uma necessidade muito forte dos dois lados e os dois passam a conviver junto, que foi o que a gente viu, tanto que olha o nome, né, teoria endosimbionte, que foi colocado um simbionte para dentro, tá bom? Então fiquem tranquilos, se botasse simbiose, acredito eu que também valeria. Agora vamos lá para o terceiro comando. Explique de que maneira cada um se beneficiou por essa relação. Então agora uma questão mais longa de explique. E aí eu teria que falar a vantagem para a bactéria e a vantagem para a célula eucarionte. Eu vou começar falando do mais óbvio, né? Então a célula eucarionte se beneficia pelo metabolismo energético aeróbio. Ou seja, a gente está falando aí de ganhar um metabolismo de produção muito maior de ATP. Tá? Então vou botar isso aqui depois no final. Metabolismo energético aeróbio, que é mais eficiente do ponto de vista energético. De vista energético. E aí a gente ficava com a segunda parte, que era falar qual era a vantagem para a bactéria. Nesse caso é bem difícil de entender muito a vantagem, mas a gente sabe que ela está dentro da célula. Então uma coisa que é meio óbvia é que ela vai ganhar proteção. Tá? Então eu vou botar aqui, a bactéria, por outro lado, ganha proteção dentro da célula eucarionte. Acredita-se, inclusive, que essa ideia aqui de endosimbionte é que a gente teve, na verdade, essa célula provavelmente endostando para usar como alimento e viu o potencial dessa bactéria como uma organela e passou a manter e não destruiu nos seus lisossomos, né? Então é por isso que a gente poderia entender essa lógica das mitocôndrias e cloroplastos, tá? Questão 1, questão bem direta, era você lembrar da teoria endosimbionte. Agora vamos lá para a questão de número 2. Questão 2 diz: em 400 anos, 5 milhões de escravos desembarcaram no Brasil, 1,5 milhão só em Salvador. Agora, brasileiros cruzam o Atlântico e fizeram o caminho inverso de seus antepassados. A partir de um teste de DNA, eles viajaram em busca das suas origens. Para rastrear a ancestralidade, existem diferentes tipos de teste de DNA,
dentre eles o que analisa o cromossomo Y e o que analisa o DNA mitocondrial. Os dois testes podem ser explicados em indivíduos do sexo masculino, enquanto apenas um deles é aplicável ao sexo feminino. Então, se a gente está falando de homens, eles vão poder fazer tanto o teste do cromossomo Y quanto do DNA mitocondrial. Já as mulheres não têm cromossomo Y, por isso que ele está falando dessa forma. E ele fala: aponte duas justificativas para a realização dos exames citados apenas em indivíduos do sexo masculino. E aí, qual é a lógica aqui, gente? A gente vai precisar apontar duas justificativas. Então, quais são essas duas justificativas? Uma para a questão do uso do DNA mitocondrial, que é o fato dos homens terem mitocôndria, e uma para o cromossomo Y, que é o fato dos homens serem XY e por isso terem cromossomo Y. Então, vamos lá justificar cada uma delas. Então, começar falando que apenas homens possuem cromossomo Y, pois são XY, enquanto mulheres são XX. Em relação ao DNA mitocondrial, homens também possuem lembrar que eles recebem da nossa mãe, né? Pois tem mitocôndrias. Essa aqui eu acho meio esquisito, né? A gente justificar que homem tem mitocôndria seria uma coisa esquisita se não tivesse. Mas como ele pede duas justificativas, eu vou ter que falar. Eu, se fosse fazer o comando, eu focaria mais em qual dos testes só é permitido fazer em homem, uma parada mais assim. Mas enfim, aí é o comando da questão. E aí, na segunda parte, ele pede aí: apresente duas razões para que se explique essa impossibilidade em cada teste em relação ao daltonismo, né? Então ele fala: sabe, nesses dois testes não é possível usar o gene do daltonismo. E aí eu vou ter que pensar de novo em duas características. Novamente, uma para o cromossomo Y e uma para o DNA mitocondrial. E aí é lembrar que o cromossomo, o gene do daltonismo não está no cromossomo Y, está no cromossomo X. E aí, obviamente, você não vai conseguir usar o teste do cromossomo Y e nem vai conseguir usar o do DNA mitocondrial, porque o DNA mitocondrial é o DNA da mitocôndria, enquanto que o cromossomo X é um DNA nuclear. E é isso que a gente vai justificar aqui nessa parte. Então vamos lá. O gene para o daltonismo é nuclear e não mitocondrial, e, além disso, está presente no cromossomo X e não no cromossomo Y. É meio que assim, novamente, ele pede duas, né? Mas uma só já justificava. Só o fato da gente aí acabar falando que ele estava no cromossomo X já deveria matar. Mas ele quer ter certeza que você sabe da lógica, tá? Então uma questão que eu também ficaria mais tranquila. Nesse ano eles conseguiram começar aí com duas questões tranquilas, algo que não é muito comum, mas que acaba sendo interessante para você ganhar confiança, tá? É importante sempre lembrar que na prova da UERJ as questões não têm uma certa lógica não em biologia, que é diferente, a química tem, e aí você tem que ter tranquilidade para manter a calma e fazer bem essa prova discursiva, tá? Então é basicamente isso, essa questão número 2, também muito direta, né? Por mais que seja um texto, é só porque você não consegue falar isso de uma forma tão curta e simples, até porque ele pede duas razões e duas justificativas. Então você precisava se alongar um pouquinho mais na sua resposta, tá bom? Vamos lá para a questão 3. A produtividade primária em ambientes marinhos pode ser medida por meio da análise de concentração do oxigênio dissolvido em amostras da água no mar. Lembrando, o que é a produtividade primária? A gente vai precisar lembrar disso. A gente tem duas. A gente tinha a PPB, que é produtividade primária bruta, que era a taxa de fotossíntese. E a gente tinha a PPL, que é a produtividade primária líquida, que era basicamente o total de fotossíntese menos o total de respiração que a planta realizava, que é o que ela passava para o nível seguinte.
Produtividade vem da ideia de produção de energia. Como é que essa planta, esse produtor em geral, vai produzir energia? A gente está falando aí através da fotossíntese. Nesse caso nem é planta, porque ele vai falar do ambiente marinho, então a gente sabe que a gente está falando aí de algas e cianobactérias, tá bom? Agora vamos lá. Indique o grupo de seres vivos produtores responsáveis pela liberação da maior parte do oxigênio em ambientes marinhos. Então aqui é muito complicado e eu quero que vocês deixem claro, se vocês conseguem entender essa lógica. A UERJ às vezes ela pede grupo, e grupo é muito vago, porque a gente não pode falar cianobactéria, ou alga, ou fitoplâncton, teria várias possibilidades, não existe um gabarito. Só que quando a gente fala do ambiente marinho, são dois grupos que fazem muita fotossíntese, as microalgas e as cianobactérias. Agora, a gente pode juntar as duas num grupo só, que é o fitoplâncton. Fito vem da ideia de produtor, enquanto que plâncton vem da ideia de quem boia, que é tanto as microalgas quanto as cianobactérias. Então aqui eu vou preferir usar o termo fitoplâncton. E aqui é engraçado porque é uma questão que era para ser fácil, mas que torna-se às vezes difícil, porque o gabarito só aceitou fitoplâncton. Será que se você botasse microalgas seria aceito? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe dizer porque eles ampliam aí as respostas, mas nunca contam pra gente o que eles aceitaram. Então achei a questão meio assim, peculiar, talvez. Agora vamos lá para a segunda parte da nossa questão. Ele pede pra gente explicar, então um comando mais longo, que a gente vai ter que desenvolver, por que a concentração de oxigênio na água do mar é utilizada como indicador da produtividade primária. É basicamente uma questão de relacione, né? Porque ele quer entender qual é a relação do oxigênio com a produtividade primária. E a resposta está ali no meio, a gente já falou, é a fotossíntese, né? Então, se a produtividade primária depende da taxa fotossintética, na verdade é a taxa fotossintética, quando a gente fala de ppb, a gente obviamente vai ter a taxa de oxigênio como um possível indicador, porque a fotossíntese libera oxigênio. É isso que ele queria que a gente explicasse para ele. Basicamente, fizesse essa relação de onde está vindo esse oxigênio que eu posso medir. Em tese, quando ele não fala se é a ppb ou a ppl, eu fico meio na dúvida. Então, poderia dizer que a produtividade primária é a taxa de fotossíntese? Não fica legal, tá? Ficaria arriscado, porque se fosse ppb, beleza. Mas se fosse ppl, não poderia. Da mesma forma, se fosse ppl, poderia usar o oxigênio ainda? Poderia, porque a planta faz mais fotossíntese do que respira. Então ela tem um saldo de oxigênio. Então esse saldo indica ppl também, tá bom? Então vamos lá explicar essa relação, tá? Então a gente vai dizer o seguinte: a produtividade primária é diretamente ligada a taxa fotossintética. Tá vendo? Eu não deixei claro que é só ela. Eu disse que está ligada a ela. Opa, esse aqui é um ponto. Sintética. Logo, como esse processo libera O2, a concentração deste gás é um indicativo da produtividade. Pronto. Eu preferia até se ele tivesse botado relacione, que eu acho que isso deixaria mais claro aí a ideia desse comando que ele pediu pra gente. E depois ele pede, por fim, aponte mais direto, duas condições abióticas, ou seja, sem vida, que se espera encontrar maior produtividade primária em ambientes marinhos. Tá? Aqui eu penso no muito óbvio, tá? Que seria uma alta luminosidade, né? Por quê? Se a gente está falando de maior produtividade, estou pensando em maior fotossíntese. E aí eu vou pensar claramente, tá, na ideia de mais luz. Agora, outro ponto que a gente também tem que conversar é o seguinte: quais são as condições que vão gerar aí maior fotossíntese? A gente pode pensar nas poluições. Eu penso muito em poluição térmica, que a gente vai ver aí uma mudança drástica na vida da água. Lembrando que quanto mais a gente aquece a água, menos vida vai ter ali, porque tem menos oxigênio. Então, nesse aspecto, a gente poderia pensar em águas frias.
E a gente pode pensar, eu só pedia duas, tá? Você parava por aqui se você já soubesse dessas duas, mas eu vou dar as possibilidades. Eu penso também em eutrofização, em maré vermelha, que são processos que acabam levando à liberação e à multiplicação de algas. E aí, qual é o mesmo tipo de causa? Entrada de matéria inorgânica, tá? Então eu vou botar aqui grande concentração de sais minerais. Então, se eu tenho mais sais minerais, a tendência natural é que eu vou ver uma multiplicação de algas, tá bom? Então, com isso a gente fecha a nossa questão. Lembrando, aqui eram só duas, então você botava duas, já valia como resposta, só quis dar as três que vêm à minha cabeça. Pode ter outras, depois vocês podem até me falar, se vocês pensarem mais alguma ideia, eu posso responder para vocês se existe essa possibilidade, aí ou não de colocar nesse caso, tá bom? Agora vamos lá para a questão de número 4. Questão número 4, questão bem grande aí de diabetes insípidos. Bem legal porque quase não cai diabetes insípidos. Eu vou até tirar esse meu óculos, eu consigo enxergar sem ele, só que fica caindo. Diabetes insípidos DI, que provoca sede excessiva, aumenta a diurese e diluição da urina, pode se apresentar de duas formas. DI central, causado pela deficiência no eixo hipotálamo-neurohipófise. DI nefrogênico, decorrente de problemas nos néfrons. Para a realização de um exame, 3 indivíduos, um saudável e 2 pacientes com DI, foram submetidos à privação de água por algumas horas. Em certo momento, com a osmolaridade do sangue elevada, os pacientes com DI receberam uma injeção do medicamento análogo ao hormônio ADH, ou seja, ele recebeu como se fosse um mimético do ADH. Analisou o volume de urina em função do aumento na osmolaridade do sangue dos indivíduos antes e depois da adição do medicamento. Observe os resultados no gráfico. Então, repara uma coisa. A gente tem 3 pessoas aqui. A curva amarela, laranja, sei lá, é o paciente saudável. À medida que a osmolaridade aumenta, o volume de urina cai. O que é a osmolaridade? A quantidade de sais no sangue, gente. Se o sangue está muito concentrado, significa dizer que não tem água. Então isso é um indicativo para a liberação de ADH. E o ADH, como vai estimular a maior reabsorção de água, o volume da urina vai diminuir, porque 90 e poucos % da urina é água. Agora, vejam que as pessoas com DI não estão tendo esse movimento, porque o ADH não está responsivo. Só que tem uma pessoa que tem DI central, é um problema de falta de ADH, e tem outro que tem um DI nefrogênico, que o problema está no receptor do ADH. E aí pense comigo, qual dos dois seria um solucionado o problema se eu desse o ADH? Só no caso da DI central, que deve ser o paciente número 1. Porque quando ele toma o mimético do ADH, o que acontece? O volume de urina vai diminuir, indicando que esse ADH que está sendo recebido está funcionando. No DI nefrogênico, você pode dar quanto ADH você quiser, não vai funcionar, porque o problema está no receptor do ADH, não no hormônio propriamente dito, tá? Aqui existe uma analogia aí forte, a ideia de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 seria como se fosse a central, tá? Que, ou seja, é uma falha de produção hormonal. Lá não é central porque não é no centro do corpo, né? Que a gente fala aí do eixo hipotálamo-hipófise. É um problema no pâncreas. E no caso da mellitus tipo 2, é um problema no receptor de insulina, tá bom? Agora vamos lá para a questão em si. Explique a redução no volume de urina em função da osmolaridade sanguínea no indivíduo saudável. Então vamos montar essa resposta, que para mim é uma resposta aí relativamente longa e que a gente precisa completar com bastante calma. Por quê? Ele explica a redução do volume em função da osmolaridade. Então preciso entender por que essa redução da osmolaridade é um gatilho para redução do volume. E aí a gente vai ter que falar da produção do ADH e da função do ADH, tá bom? Então vamos dizer o seguinte. O aumento na osmolaridade indica que o sangue está concentrado, ou seja, está com muitos sais e pouca água. Concentrado. E a volemia, que é a quantidade de água no sangue, está baixa. Tudo isso para concluir qual é o gatilho, tá? Então, essa situação estimula a neurohipófise a liberar, cuidado, não pode botar produzir, porque quem produz o ADH é o hipotálamo, tá? A neurohipófise apenas libera, lembrar que ela não tem células, ela tem apenas terminações axonais. A liberar o ADH, que estimula a maior reabsorção de água
Aqui eu vou ser mais simplista, tá? Nos rins. Porque em tese é no duto coletor e no tubo contorcido distal. Nos rins. Reduzindo o volume de água eliminado. E de urina. Porque, obviamente, né, aqui a água é a maior parte. Veja que foi uma resposta bem longa, né? Por isso que é importante que a gente deixasse bem claro todo esse processo aqui. E por que que eu fiz, basicamente, essa resposta mais longa? Porque a gente vai ver que a segunda já é um pouco mais direta. Ela fala aí pra gente primeiro identificar, quem é o paciente com DEI central. A gente já fez isso, né? Seria o paciente 1, porque ele tem aí uma resposta em relação ao medicamento. E depois ele pede pra gente justificar a nossa resposta. E a gente vai fazer exatamente isso. Então vamos lá. Primeiro, identificar. A gente vai botar aqui paciente 1. Eu boto um ponto. E aí vamos lá para justificativa. Paciente de DEI central não produzem corretamente o ADH. Logo, ao receber, aí eu sempre uso o termo mimético, mas deixa eu ver como é que ele colocou aqui, para a gente já usar o mesmo termo, um medicamento análogo. Então, receber um análogo, terão sua produção de urina reduzida. Produção fica feia, seu volume, né? Basicamente, aqui é só para completar, né? Mas porque isso já está no gráfico. A ideia que você precisaria estar respondendo aqui é o fato do paciente com DEI central não produzir o ADH. E por isso que responderia dessa forma, tá? A gente ter uma redução no volume de urina quando a gente desse o ADH, que era o que estava faltando para esse indivíduo, tá bom? Agora, óbvio que fica sempre legal, eu sempre falo isso, já falei nos outros vídeos todos aqui de UERJ, sempre que ele te dá um gráfico, é importante você citar o gráfico aqui durante a sua resposta. Questão, para mim, mais difícil, porque traz diabetes insípidos, e difícil porque muita informação num espaço pequeno aqui de texto, tá bom? Mas vamos lá para a próxima questão. Questão 5, também questão já mais aprofundada, falava de alguns grupos de moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, em sua maioria possuem sistema circulatório aberto e concha calcária. Movimentam-se lentamente e se restringem a ambientes aquáticos. Entretanto, modificações nesse padrão são encontradas em cefalópodos, como lulas, e em alguns gastrópodos, como caramujo, conforme observa na tabela. Gente, tem muita informação aqui nesse texto que é importante, tá? Porque as respostas, em geral, aqui vão ficar muito abertas. E aí é sempre bom você ler o texto corretamente para você entender o que eles estavam esperando de resposta. Porque aqui eu vou entrar numa jogada muito importante. Tem outras opções além da que eu vou falar? Talvez tenha. Porém, as opções, geralmente, que a UERJ vai aceitar no gabarito, no padrão de resposta, são aquelas que a pessoa, né, o criador da questão, colocou como gabarito. Então você tem que pensar como ele pensava. E a resposta geralmente vai sempre estar, tá, no texto. E aí vamos lá. A gente fala aqui de cefalópodos marinhos que vão ter aí preferência alimentar por peixes e que tem uma concha interna reduzida ou ausente e sistema circulatório fechado. Para começo de conversa, quem são os cefalópodos, tá? É importante que a gente lembre. A gente pode pensar no caso do polvo e da lula. E quem são os gastrópodos? A gente pode pensar no caso do caramujo, tá? E a gente pode pensar no caso da lesma, tá? Agora, importante que a gente relacione tudo que está no gráfico aqui. Então vamos pegar primeiro a nosso comando e eu vou voltar para essa tabela aqui. Identifique uma contribuição de cada uma das modificações apresentadas na última coluna da tabela para que os respectivos grupos de moluscos sobrevivam em seus ambientes. Isso aqui é muito importante. Ele vai focar no ambiente. Então logo de cara eu preciso pensar em ambiente e como isso vai ser vantajoso. E eu preciso olhar aqui no texto o que de fato eles têm associado. E aí vamos lá pensar aqui na primeira parte da resposta. Concha interna ou reduzido ou ausente. A concha interna tem que significar dizer que você vai ter menos proteção. Se você vai ter menos proteção, você vai acabar tendo
alguma desvantagem. Mas qual é a vantagem, então, para ter sido selecionado dessa forma? Tem que ter. A gente está falando de um ambiente marinho, um ambiente onde eu vou requerer muita proteção? Em geral, sim. Então, tem que ser muito vantajoso. E aí eu penso em polvo e lula. Quem são eles? São animais que vão ter aí o papel de predadores. E olha como ele dá a dica pra gente aqui, ó. Os animais normalmente conhecidos como os nossos queridos moluscos se movimentam lentamente e se restringem ao ambiente aquático. Ou seja, eu preciso focar essa concha em relação ao ambiente aquático? Não, ele está me tirando disso. Porque isso já é o esperado para os moluscos. Então eu estou focando no movimentar-se lentamente. Esse que é o grande foco para essa parte da pergunta. E aí vamos lá. Eu vou começar escrevendo aqui que os cefalópodos, por apresentarem concha reduzida ou ausente, vão ganhar o quê? Eles vão ganhar melhor movimentação, tá? Então, movimentam-se mais rapidamente por ficarem mais leves. Então a gente já acha a resposta lá, como eu falei, no próprio texto. E a segunda pergunta, ó, ele fala que a maioria tinha sistema circulatório aberto. E eles aqui, ó, tem sistema circulatório fechado. Então qual é a vantagem nesse processo? Se eles vão ter sistema circulatório fechado, que é diferente do aberto, qual é a vantagem do sistema circulatório fechado? Essa aqui já dava para saber desde antes, tá? A vantagem é que você vai ter uma melhor oxigenação dos tecidos. O aberto não vai acabar tendo sangue correndo só por vaso, também corre direto no tecido. Então a troca é prejudicada porque perde velocidade, tá? E aí eu vou colocar aqui, opa, esqueci de trocar para caneta. Além disso, o sistema circulatório fechado garante uma melhor oxigenação dos tecidos. Por isso são animais muito importantes, predadores inteligentes e abestas, que são os cefalópodes. Só pensar no nome. Cefalo vem de desenvolvimento encefálico muito forte e pode de várias patas, né? Tem vários tentáculos. Agora vamos para a segunda parte da nossa resposta e a gente vai focar aqui nos gastrópodos. E aí a gente vai pensar de novo no que ele falou. Ó. Antigamente a gente pensava que eles se restringiam muito aos ambientes aquáticos. Agora olha onde os gastrópodos estão vivendo. Estão vivendo no ambiente terrestre. Então isso vai estar aqui, na verdade, muito diretamente ligado a essas modificações que eles vão passar a possuir. Por exemplo, desenvolvimento sem passagem pela etapa de larva. Qual é a vantagem disso? A fase de larva em qualquer grupo, seja nos anfíbios, seja nos insetos, muitas vezes, seja também em outros grupos que podem ter, como o caso dos alevinos nos peixes, muitas vezes é fortemente associado ao meio aquático. Sim, existem fases larvais que não dependem da água, é o caso da lagarta com a borboleta. Agora, na maioria dos insetos, quando a gente pode pensar no mosquito, na mosca, a larva ainda é bem dependente da água, tá? Então a gente tem que pensar num contexto mais genérico, geral, tá bom? E aí eu vou começar falando exatamente desse processo. Então vamos lá. Nos gastrópodos, aqui eu não vou pular porque a resposta é longa, tá? Nos gastrópodos, a falta de desenvolvimento larval é vantajosa, pois reduz a dependência do meio aquático. Sempre que ele falar que um animal é terrestre, a gente tem que pensar nessa questão da dependência do meio aquático. Principalmente se a gente está falando de invertebrados, tá? Porque isso vai ter uma relação muito forte. E agora vamos para a segunda parte, maior produção de muco. Para mim, a parte mais difícil. Onde é que esse muco é produzido? Para quem já botou um gastrópodo na mão, sabe que ele é todo meio melequento. Essa meleca que ele produz é um muco. São animais rastejantes, então por isso o muco ali é colocado para que ele possa deslizar e não ter tanto atrito.
tá, com o solo. Essa aqui é realmente muito específica. Imagino que a grande maioria das pessoas que fez a prova acabou errando, tá? E aí vamos lá para a nossa resposta. Por fim, opa, de novo esqueci de botar a caneta. Por fim, o muco facilita o deslizamento do animal reduzindo o atrito. Repara então que, de novo, uma resposta muito longa, né? Uma resposta que a gente teria que ter muito cuidado ao escrever, porque faltaria espaço se você não tivesse cuidado. Quando você perceber que isso tá para acontecer na sua prova, o que eu recomendo fortemente? Escreve embaixo, tá? E aí depois passa para cima para você ir contendo basicamente a sua emoção ao escrever, não escrever demais, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão 6, também questão longa, também questão que eu diria difícil. Golfinhos são mamíferos marinhos que precisam manter a constante temperatura interna do corpo, mesmo passando períodos prolongados de tempo em águas mais frias. Seus corpos são recobertos por uma espessa camada de gordura, com exceção das nadadeiras, como mostra a ilustração abaixo. E a gente vê, ó, que a camada de gordura, que está aqui em amarelo, ó, onde eu estou desenhando, ela está mantendo a temperatura dentro, tá, a 37 graus Celsius, enquanto que a temperatura do lado de fora, ela claramente dá uma leve reduzida. Leve não, uma forte reduzida. Pelas nadadeiras passa uma artéria que traz o sangue aquecido no interior do corpo e é envolvido por veias que trazem o sangue mais frio. Então vamos deixar isso claro, ó. A artéria está quente, enquanto que as veias aqui do lado de fora estão com o sangue mais frio. Em relação à temperatura desses animais, aponte a função da camada de gordura e também a vantagem do arranjo de veias e artéria presente na nadadeira. Você já tem que pensar que, assim, obviamente, isso tem a ver com a manutenção de temperatura. A primeira eu diria que é fácil, né? Porque é aquela questão mais óbvia. Quando a gente fala de aponte a função da camada de gordura, qual é a função do tecido adiposo nesses casos? É reter calor, tá? Então, a gente vai botar aqui que o tecido adiposo retém calor corporal. Por ser isolante, né? Lembrar que ele é um isolante térmico. Eu diria que a palavra isolante térmico aqui teria que estar na sua resposta, tá? Eu acho que é o ponto mais importante, porque aí define o que é a camada de gordura propriamente dito. E agora vamos para a segunda parte, que era para você apontar novamente qual a vantagem no arranjo de veias e artérias. Se elas estão ali lado a lado, uma quente e outra fria, o que eu estou querendo que elas façam, na verdade? Que elas troquem calor, tá? Então a gente vai colocar aqui que esse arranjo permite a troca de calor entre os vasos, estabilizando a temperatura. E aí, estabilizando a temperatura corpórea, né? Qual é a ideia? Se eu tenho uma artéria que está quente e as veias ficaram frias, eu vou usar o calor da artéria para aquecer esses vasos frios e ficar tudo meio que no mais ou menos ali. E sabendo que o diâmetro desses vasos pode sofrer aumento, vasodilatação, lembra, vasodilatação é quando está assim e aumenta, e vasoconstrição é quando aperta. Quanto vasoconstrição, aponte qual desse processo ocorre com a temperatura interna do golfinho está muito baixa. Justifique sua resposta. Então vamos primeiro para a parte do apontar aqui e depois a gente vai para a justificativa, tá? Que vai ser aqui em verde. Agora, primeiro ponto importante, a gente tem que pensar na ideia de vasodilatação e vasoconstrição no nosso corpo, que eu acho que é mais fácil de você pensar. Quando você está no frio muito intenso, como é que fica a nossa pele? Ela fica esbranquiçada, dado que os vasos periféricos vão sofrer vasoconstrição. Eles diminuem o tamanho deles para que aumente a pressão e a velocidade aumente. Então o sangue ele não perde muito tempo trocando calor. Enquanto quando a gente está com muito calor, num dia muito quente, a nossa cara fica muito vermelha, porque a gente está tendo vasodilatação e isso vai provocar aí uma redução da velocidade nos vasos periféricos, permitindo que eles possam trocar calor, liberar esse calor excessivo, tá? Que está aqui no nosso vaso. Então, aqui a resposta, se está falando de temperatura muito baixa, obviamente vai ser vasoconstrição. E agora vamos lá para a justificativa. Falar que esse processo
aumenta a pressão e a velocidade do sangue, evitando a perda de calor. Então, se eu estou num ambiente muito frio, a tendência natural, né, é que o lado de fora esteja bem mais frio do que a minha temperatura corporal. Eu não quero que o meu sangue fique trocando calor com o ambiente, porque senão ele vai perder tranquilamente e eu vou acabar tendo problemas aí de hipotermia. Tá? Essa é a ideia desse golfinho. Lembrando, a gente está falando aqui de golfinho. Golfinho é um animal que é mamífero e por isso é endotérmico. Tá? Ele tem capacidade de regulação corpórea, bem como a gente. Tá? E ficava assim a nossa resposta, essa aqui é um pouquinho mais curta. Eu ainda acho uma questão difícil, principalmente nessa questão assim, de interpretação do arranjo de vasos e de lembrar de vasoconstrição e vasodilatação, que é algo que não é o óbvio, tá? Quando a gente fala de fisiologia do sistema circulatório. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Em todo mundo, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável. Além dos prejuízos causados pela nicotina e outros componentes, os fumantes apresentam um acúmulo de monóxido de carbono, que pode levar à hipóxia, ou seja, a menor oxidação dos tecidos. Considere o gráfico das curvas de saturação de oxihemoglobina de dois indivíduos, A e B. Mesmo sexo, idade, peso e altura, e um dos indivíduos fuma e o outro é fumante crônico. Como é que a gente sabe quem é o fumante crônico? A resposta está logo aqui, ó. É só você olhar o indivíduo A, que ele tem um nível de carboxihemoglobina. Lembrar que carboxihemoglobina é o monóxido de carbono associado à hemoglobina, que está alto. Então ele é o meu fumante, enquanto que o indivíduo B não tem nenhuma carboxihemoglobina. E a gente vai acabar vendo aí, então, a ele sendo o indivíduo B. Agora, veja o seguinte, o que aconteceu aqui com a curva do indivíduo A? Ela aumentou a afinidade entre hemoglobina e a questão lá do oxigênio, porque ali a gente embaixo está falando de pressão de oxigênio. Isso é bom ou ruim? Depende. Quando eles têm um aumento de afinidade que é muito grande, isso é ruim, porque significa dizer que a nossa hemoglobina é capaz de pegar mais facilmente o oxigênio, mas ela não vai soltar com facilidade. Essa curva, ela faz essa curva tão rápido, ela sobe tão rápido que ela mais vai lembrar a mioglobina, que é a nossa globina do músculo, que tem a habilidade sim de pegar oxigênio, mas não tem a habilidade de soltar. Porque o músculo só pega e nunca mais vai devolver esse oxigênio. Então isso é perigoso, é por isso que o monóxido de carbono pode levar à morte. Tá? Isso é importante que vocês entendam. É só você pensar o seguinte, vamos ter uma lógica aqui. Se aqui está uma pressão baixa de oxigênio, e aqui tem uma pressão alta, aqui geralmente eu estou pensando no pulmão. Lá no pulmão a afinidade é boa, mas a afinidade aqui, tanto o indivíduo A quanto o indivíduo B, são altas. Agora, quando eu estou aqui nesse comecinho do gráfico, pouco oxigênio, eu estou pensando principalmente nos tecidos. E aí que muda a diferença. A afinidade desse aqui está alta, enquanto que dessa daqui está baixa. Essa diferença é brutal. É só você pegar aqui, ó, gente, na altura da minha setinha mesmo. Nessa altura aqui, o indivíduo B está soltando o oxigênio, a afinidade está baixa, enquanto que o indivíduo A continua prendendo o oxigênio porque a saturação está muito alta. Significa dizer que nos tecidos esse indivíduo não vai soltar o oxigênio, tá? E isso é perigoso, porque ao não soltar o O2, ele não vai oxigenar os tecidos e a pessoa, vocês não estão vendo, vai acabar aí morrendo com a chamada aí apóxia, tá? Que é o que justamente ele fala aqui, ou a hipóxia. Hipo vem de pouco, apóxia ou anóxia vai acabar fazendo com que a gente tenha total a não chegada do oxigênio, tá bom? Agora vamos lá. Com base no gráfico, na análise das curvas, identifique o indivíduo fumante. Então isso aqui já ficou rápido, porque a gente, ao interpretar o gráfico, a gente já fez. O indivíduo fumante vai ser o indivíduo A. Ponto. Agora, explique, vamos fazer essa relação, então uma questão mais longa, ainda porque o acúmulo de CO pode levar à hipóxia nos tecidos. Então tem que relacionar com o gráfico. Lembra que eu falei? Tem gráfico, relacione com o gráfico. Então a gente vai dizer o seguinte. A ligação do monóxido com a hemoglobina provocou um aumento. E aqui eu vou botar, tá? Substancial, porque um aumento leve não é um problema. Substancial entre
a hemoglobina e o oxigênio. Vou botar o O2. Desta forma, essa molécula não solta o gás ao chegar nos tecidos, provocando uma hipóxia. Ponto. E aí vamos lá para a segunda parte. Sabendo que o CO pode se ligar ao à enzima citocromo C oxidase e inibi-la, indica a etapa do metabolismo aeróbio que pode ser prejudicada pela presença desse gás. Então o monóxido ele mata a gente duas vezes. Ele dificulta o transporte de oxigênio no sangue, mas ele acaba matando as células por impedir a produção de ATP lá na cadeia respiratória. Então a dica que ele te dá é, ou você lembra, e isso é difícil, eu confesso, mas ou você tinha que saber aqui da citocromo C oxidase, que é uma enzima lá da cadeia respiratória. Então quando ele fala aqui, indique a etapa, eu vou colocar cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. E depois ele vai pedir para a gente e indicar também uma consequência, deixa eu usar outra cor, uma consequência direta no acúmulo aí desse gás para as células afetadas, tá? E aí a gente vai pensar, sem ocorrer a cadeia respiratória, eu posso pensar em redução na produção de ATP. Eu posso pensar, tá? Em acúmulo de NAD, mas é um pouco indireto. Eu posso pensar na morte celular pela falta de energia. Eu posso pensar de uma forma, já que está falando direta, interrupção da passagem de elétrons na cadeia. E mais, tá? Eu acho que assim, aqui é meio complicado pensar o que poderia ser colocado, né? Porque ele bota direto, então eu não fugiria muito do óbvio, tá? Eu sempre falo de não fugir do óbvio e para mim a melhor resposta aqui é redução na produção de ATP. Por quê? Isso vai mostrar pra gente a consequência direta, o que de fato vai afetar a célula. Porque interrupção na passagem de elétrons, sim, é a consequência mais direta que tem. Mas isso não explica muito o que vai acontecer. Só fala que para de passar elétrons, o que é meio lógico se ele é um inibidor de cadeia, tá? Então assim, aqui são 3 possibilidades. Lembrando, só precisava de uma, tá? Eu que coloquei 3 aí para aumentar as possibilidades para vocês. Vamos lá para a questão 8. O Parque Nacional de Yellowstone é considerado o habitat selvagem dos Estados Unidos com a maior variedade de megafauna. Depois de 70 anos ausentes, os lobos cinzentos foram reintroduzidos nesse espaço, causando um grande impacto no ecossistema. A figura abaixo ilustra uma teia alimentar do parque após a reintrodução dos lobos. E aí a gente vai ver que o lobo ele consome coiote, consome alce, consome veado, uma vez que a seta está apontando para ele, indicando o fluxo de energia. E a gente vai ver que o rato também vira comida do falcão. Depois, os consumidores primários ali, né, rato, castor, alce e veado, cada um consome 1 a 2 tipos de plantas, né? O castor come B e C, rato come a espécie A, alce e veado, ambos comem aí a espécie C e D. E veja que tem setinhas diferentes, aumento do consumo e redução do consumo, porque a gente está vendo o efeito que a gente chama de top-down. Ou seja, quando a entrada de uma espécie lá no topo da cadeia provoca uma desregulação. Porque ao aumento de lobos cinzentos em relação ao que tinha, que era 0, isso vai provocar, obviamente, uma redução de alces e veados, uma redução também no coiote. Ao provocar essas reduções, a gente impacta justamente quem que está ali associado a eles. Então, quando a gente vê uma redução nos coiotes, a tendência natural é que a comida dele, os castores e ratos, possam aumentar. O que pode acabar provocando, tá, um aumento aqui de falcões por ter comida, mas isso aqui é já muito indireto. E tendo muitos ratos e muitos castores, a tendência natural é que as espécies A e B vão sofrer um prejuízo em tamanho populacional. Por outro lado, as espécies C e D
vão se multiplicar porque tem menos consumo por parte de alces e veados. Aí você pode dizer, mas o castor também come a espécie C. Sim, gente, olha o tamanho do castor, tamanho do alce e veado. Então a gente vai ver que realmente a gente vai ter uma redução aí nos alces e veados bem drástico, que vai provocar um aumento de C e D, tá bom? Agora vamos lá para a nossa resposta. Lembrando, isso aqui é o efeito que a gente chama de top-down, que é o efeito do topo para baixo da cadeia. Explique por que a reintrodução dos lobos provoca a redução das espécies A e B. Então vamos para essa explicação, uma explicação longa, que eu vou ter que explicar todo esse passo a passo. Focando em A e B, especificamente. Então vou focar no impacto para o coiote, ratos e, por fim, e castores nas espécies A e B. Então vamos lá. Eu vou dizer o seguinte. A introdução dos lobos... resultou numa redução populacional de coiote, vírgula, que foram mais predados. Vírgula. Com isso, ratos e castores... castores não. Castores se multiplicaram por possuírem... Não, por ter menos predação. Não, por sofrer menos predação. Por fim, aí vou botar um ponto aqui. Por fim, o aumento de roedores, só tentando mudar o nome aqui, né, para não ficar repetitivo, provoca uma intensa herbivoria de A e B, reduzindo sua população. Suas populações. E aí tentei ser o mais conciso possível, mas a gente vê que é muita coisa para falar aqui, tá? Depois ele fala, pesquisadores observaram que em menos de 10 anos diminuiu a erosão do solo do parque. Indique o efeito da reprodução dos lobos na população de alces, veados e plantas de que esses se alimentam. Indique, agora é para ser mais direto, tá? Então eu vou botar aqui que alces e veados têm redução. Ponto e vírgula. C e D tem aumento. Então vou ser mais direto, até porque só tenho mais uma linha aqui. E aponte ainda de que forma essas plantas atuam na redução da erosão do solo. E aí aponte novamente comando curto, tá? Em que a gente vai ter que falar duas razões para ter uma redução da erosão do solo. Eu só penso em uma, tá? E é isso que é complicado, porque pelo que eu me recordo, o gabarito era muito... assim, simplista, sem graça, falava meio que o óbvio, tá? Então, eu vou dizer de uma forma mais óbvia que vegetais protegem o solo, que é muito óbvio, né? E suas raízes ajudam a fixar o solo. Isso que é o mais importante. A erosão é o desgaste natural por causa de vento, de chuva. Isso porque o solo está todo solto, né? São várias partículas. E a raiz não, ela prende o solo em volta, em volta das raízes. Agora, o que é interessante é que, justamente, ao colocar vegetação, eu estou prendendo o solo e com isso ele não vai embora, ele não vai sofrer erosão. De uma forma ou de outra, isso acaba levando uma proteção? Sim, mas eu sempre acho que às vezes a UERJ erra em pedir duas formas. Por quê? Essa segunda forma aqui é meio que, assim, uma repetição, tá? Agora, ele fala de que forma essas plantas atuam, ou seja, de uma forma ou de outra, ele precisava de duas especificamente, ele não foi tão claro, tá? Mas aí eu achei interessante que no gabarito ele botou várias opções, então achei melhor colocar dessa forma, completando uma coisa com a outra, tá bom? Então,
vamos lá para a próxima pergunta. Isso aqui é mais tranquila, né? Se você lembrasse do efeito top-down, mesmo que não lembrasse, porque eu acho que é algo que dá para você raciocinar a partir da lógica, né? Tem mais ou menos predadores, vai crescer ou vai diminuir dependendo dessa lógica. Novos métodos contraceptivos vêm sendo testados a fim de reduzir problemas associados ao uso contínuo de hormônios pelas mulheres. Um deles consiste na aplicação de um gel em vasos deferentes, provocando uma obstrução reversível sem a necessidade do uso diário. Entretanto, a utilização inadequada desses contraceptivos pode resultar em gravidez. E aí deixar claro, tá? Quando ele fala de vasos deferentes, a gente tem que lembrar qual é a função desses vasos deferentes. Eles vão conectar o epidídimo, que é a região onde a gente armazena os espermatozoides depois que eles são produzidos no testículo, tá? A uretra. Ou seja, ele vai estar associado à liberação de espermatozoides. Se ele está entupido, o espermatozoide não sai. Não quer dizer que a pessoa não vai ter ejaculação. Ela tem, porque existe o líquido seminal e o líquido prostático. Só não sai espermatozoide. Indique de que maneira a pílula anticoncepcional e o gel impedem a gravidez. Então são dois indiques, tá? Então vamos por etapas. Eu vou primeiro indicar de que maneira a pílula. Indicar é comando curto, gente. Então vamos lá, como é que a pílula clássica, aí, método contraceptivo, a gente vai ter aí a função dela? É basicamente usar da progesterona ou de progesterona e estrogênio para impedir a ovulação através da liberação do ADH, do LH, perdão. Então eu vou botar aqui que a pílula impede a ovulação. Ponto. Sem óvulo, obviamente, que a gente não vai ter fecundação. E agora vamos para a segunda parte. Explique como que o gel contraceptivo, né, vai impedir a gravidez. E aí, nesse caso, a gente já teve a resposta lá em cima ao lembrar que quem são os vasos deferentes. Então, o gel impede a liberação de espermatozoides impedindo a fecundação. E aí foi, 2 indiques. Em seguida, terceiro indique aqui, indique o local ideal onde os embriões se implantam no caso de gravidez. Qual é o local? É o local chamado de endométrio, que é a região interna, tá, do útero. Que, salvo engano, era o gabarito, mas aqui, gente, é bem óbvio que eles aceitariam endométrio, tá? Até porque a região no útero que ele se implanta é o endométrio, fenômeno que a gente chama de nidação. Agora, depois ele fala, indique também, apresentando, na verdade, uma característica desse órgão que justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Como é que eu tenho aí uma característica que vai acabar fazendo com que faça sentido eu implantar no endométrio? Para mim, não existe outra melhor do que a vascularização, tá? Tem gente que fala que o tecido ele vai ser um tecido com muitos espaços, beleza, é um tecido conjuntivo, sim. A gente pode falar, aí se pensar assim, útero, na musculatura, né, que consegue aumentar o tamanho e diminuir. Agora, o maior foco mesmo, quando a gente fala de implantação, é a conexão entre o embrião e a mãe, tá? Então a gente pode botar aqui a alta vascularização do tecido. E aí, em tese, gente, ele não pede pra gente justificar a característica, pede pra apresentar uma característica, mas eu fico com receio nessas horas, vai que eles pedissem a justificativa. Então eu vou botar aqui a alta vascularização do tecido, que permite trocas entre o embrião e a mãe. Lembrar que forma lá o nosso querido córeo, né? As vilosidades coriônicas que vão depois dar origem à placenta, que vai ser o órgão de contato entre a mãe e o embrião. Tá? Questão também bem mais direta, legal, que assim, há muito tempo que não caía, se a gente pensar, né? Hoje, 2025, eu tô gravando, até agora, praticamente não caiu reprodução, então interessante voltar a ter questões de reprodução aí pra gente falar. E vamos lá fechar com a questão 10, questão que fala aí de planta. Os estômatos são estruturas, na sua maioria, órgãos aéreos dos vegetais. Os situados na epiderme são formados por células guarda que controlam a abertura de um orifício ou estilo. Eles desempenham um papel fundamental na fotossíntese, pois permitem as trocas gasosas do vegetal. A abertura dos estômatos nas espécies A e B foi monitorada em 2 condições.
Uma das espécies foi mantida no ambiente quente e seco. Lembrando que o ambiente seco vai acabar tendo uma transpiração mais acelerada, então geralmente os estômatos vão se manter fechados. Em outro ambiente quente e úmido, enquanto que na umidade a transpiração é mais lenta, então com isso eu posso manter meus estômatos abertos. Pensa caatinga, ambiente seco, pensa floresta amazônica, ambiente úmido. Na Amazônia os estômatos ficam abertos o dia inteiro, enquanto que na caatinga a gente tem as plantas aí, em geral, abrindo apenas durante a noite, as plantas do tipo CAN, metabolismo ácido das crasuláceas. E observe no gráfico o percentual máximo de abertura dos estômatos verificado ao longo de um dia. Veja que a espécie A nem abre 100%, ou seja, ela abre parcialmente durante o período do dia, enquanto que a B ela vai abrir totalmente os estômatos, só vai fechar lá no final do dia. E nem fecha totalmente, né? Está deixando aberto mesmo durante a noite, o que é muito louco. Identifica a espécie mantida no ambiente quente e úmido, então a gente já tem a nossa resposta, é a espécie B, e justifique sua resposta. Então vamos por etapas. Primeiro vamos identificar. Espécie B. E aí, a gente depois vai justificar, vou usar aqui a corzinha verde, dizendo que plantas em ambiente úmido, eu não vou botar o quente porque os dois são quentes, tendem a manter seus estômatos abertos, visto que a transpiração é mais lenta. Para quem nunca entendeu isso, é só pensar na ideia de sauna. Se a gente está numa sauna úmida, já tem muito vapor no ambiente, então já está saturado, não dá para perder muito mais vapor. Por isso que a transpiração é lenta. No ambiente seco, não tem vapor, então você perde rapidamente, troca com o ambiente. Tá? E depois, indique se a concentração dos íons potássio no interior das células guarda da espécie A será maior ou menor em comparação à espécie B, às 12 horas, e justifique sua resposta. Então vamos lá, para começo de conversa, a gente vai ter que ver às 12 horas. Às 12 horas, o que a gente observa aqui, ó, é que claramente A está mais fechado. E aí a gente teria que lembrar qual é a lógica para abertura e fechamento dos estômatos. Se eu tenho as duas células guardas murchinhas, porque elas têm pouco potássio dentro delas, o meu estômago se mantém fechado. Para que eu vá abrir esses estômatos e a minha célula fique túrgida, cheia d'água, eu preciso primeiro que haja um influxo de potássio, e aí a minha célula fica lotada, tá? Perdão, vocês não viram aqui em cima, deixa eu botar para cá. Opa. E aí, com isso, quem é que vai entrar logo em sequência? A água por osmose. No caso, isso aqui não está vindo do nada, tá, gente? Está vindo das células companheiras aqui em volta, células da epiderme. E aí, com isso, o meu estômago vai passar a estar aberto. Então, pense comigo, se ele está fechado, ou mais fechado, vamos colocar assim, é porque ele tem menos potássio, tá? Então, aqui, quando ele pede para a gente indique, eu vou colocar que a concentração será menor na espécie A comparada à espécie B. Lembrando que aqui é importante você ler com calma, né? Porque era A em comparação a B, não B em comparação a A. E depois a gente tem que justificar a nossa resposta. E vamos lá justificar o porquê. Então eu vou dizer que a planta A está com os estômatos num grau de abertura menor. Indicando menor, o que a gente chama de turgor, né, que é a turgência, se você quiser, turgência das células guarda, o que aponta para a menor concentração de potássio no interior, no meio intracelular, melhor, né? Porque eu já falei das células. No meio intracelular.
Questão aí, segunda parte, eu diria difícil, né? Porque lembrar desse mecanismo e tal, de potássio, de entra, de sai, é algo que é complicado, mas é algo para ficar em alerta aí, que pode voltar a aparecer, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente fica para uma próxima, eu ainda vou gravar mais uma aulinha dessa, tá? A UERJ 2016, antes da prova aí de 2025. E aí fiquem ligados para a gente chegar aí ao final dessas resoluções. Se vocês tiverem mais ideias aí, podem me mandar. Eu trabalho presencialmente também, então às vezes fica muito puxado, gravar muitos vídeos durante uma semana, mas eu vou tentando fazer à medida aí que vocês forem pedindo, tá bom? Lembrando que os nossos cadernos continuam disponíveis aí no link embaixo, tá? Então acessem para vocês estudarem. Eu acho que para o UERJ faz toda a diferença, tá? Esses cadernos, porque tá tudo resumidinho, bonitinho, e ainda tem exercícios ali para que vocês possam fazer, discursivos. Então fica aí a dica. E até uma próxima, um grande abraço e valeu!